A iconografia da fronteira americana não seria o que é hoje sem as figuras temíveis e vários heróis populares tanto celebrados quanto rejeitados ao longo dos últimos 150 anos da história do país. Esses homens e mulheres icônicos e infames variam desde bandidos beligerantes e os corajosos policiais que os perseguiram, até os cowboys e indígenas americanos que se revezavam disparando tiros de advertência um no outro, até que todo o território estivesse repleto de violência e sabotagem, com alguns pacificadores e heróis honrados espalhados. Uma dessas figuras era o lendário chefe de guerra e ex-guerreiro transformado em líder, o próprio Touro Sentado. Uma vez filho de um guerreiro Lakota e comandante da Grande Guerra Sioux, Touro Sentado se transformou em uma das figuras mais discutidas, complexas e inegavelmente populares do folclore do Velho Oeste. Independentemente de suas façanhas e defesa das terras ancestrais do Sioux, Touro Sentado viveu uma vida emblemática de tantas ideias e temas, saturando a maneira como falamos sobre os nativos americanos na fronteira e na era moderna. Para obter uma melhor compreensão de como o chefe de uma nação indígena inteira se tornou sinônimo do termo Velho Oeste e o ponto focal para inúmeros outros líderes nativos lutando tanto ao seu lado quanto contra ele, apresentamos a você uma inspeção mais detalhada nas histórias e tempos de um dos nativos americanos mais famosos de toda a história. Este é o Tonka Iotaque, conhecido popularmente como Touro Sentado, e uma das mentes mais brilhantes da América do século XIX. Os detalhes da vida precoce de Touro Sentado, desde o nascimento até a infância, são escassos, pois sua biografia oficial foi deixada à tradição oral por seus descendentes e confidentes mais próximos, que já faleceram. Segundo tradições orais, Touro Sentado nasceu por volta de 1831. Seu local de nascimento tem sido objeto de debate, mas membros da família garantem que ele nasceu ao sul da atual cidade de Miles, Montana, bem ao longo do rio Yellowstone. Ao nascer, Touro Sentado foi nomeado Texugo Saltador por seu pai, retorna novamente, segundo alguns registros. O nome de sua mãe foi relatado como sendo anglicizado para sua porta sagrada. O pai de Touro Sentado era o chefe da tribo e família Hunkpapa Lakota. Os Hunkpapa eram uma das 7 bandas do povo Lakota. Os Lakotas são uma das 2 principais tribos da nação Sioux. Coletivamente, eles são referidos como as 7 fogueiras do Conselho. Touro Sentado cresceu perto da atual Dakota do Sul, onde muitos membros das 7 fogueiras do Conselho viviam naquela época e ainda vivem nos dias atuais. Há muito tempo, por volta dos séculos IX a XII d.C., os Sioux eram habitantes da região do Baixo Rio Mississippi e ao redor do Vale do Ohio. No século XVII, eles migraram para o Nordeste, para o Vale do Rio Ohio, e depois para o Noroeste, a região dos Grandes Lagos, principalmente perto do Lago Superior. No final dos anos 1600, os Sioux foram empurrados mais para o oeste, para as Grandes Planícies. Por volta de 1750, os Sioux Lakota forçaram os Cheyenne a deixar seu lar nas Black Hills da Dakota do Sul, e a região de Powder River se tornou território dos Lakota, especialmente de Sitting Bull e sua família. Quando Sitting Bull era apenas um menino, ele frequentemente falava com seu pai, a quem reverenciava com todo o seu espírito, sobre seus desejos juvenis de um dia ser exatamente como ele. O pai de Jumping Badger admirava a paixão do filho, mas reconhecia suas limitações em agilidade e habilidades necessárias para se tornar um guerreiro. Veja, Sitting Bull não era tão ágil quando criança e não demonstrava potencial para a guerra. Isso não significa que o menino era imaturo ou pouco inteligente. Na verdade, era justamente o contrário.
Mesmo em uma idade jovem, a criança chamada Jumping Badger era metódica em todas as suas ações e movimentos, cuidadosa nas escolhas que fazia e nunca se apressava para finalizar uma decisão. Essas eram qualidades que o seguiriam mais tarde na idade adulta, mas, durante a infância, lhe renderam um segundo apelido de Okeshini, traduzido para lento em português. Claro, o menino agora chamado de Lento iria mais tarde contrariar as expectativas e fazer um novo nome para si mesmo. Como muitas bandas, Lakota, Touro Sentado e sua família tinham um estilo de vida nômade. Eles se moviam pelas grandes planícies, conforme a comida e os recursos mudavam de região para região. Após a introdução de cavalos na cultura Sioux, a caça ao bisão e a guerra montada tornaram-se predominantes no cotidiano dos Lakota. Cães eram originalmente o seu meio de transporte preferido, mas tudo isso mudou no início do século XIX. Assim, Sitting Bull era como muitos de seus companheiros de tribo, aprendendo a rastrear, domar cavalos, se defender em combate e abater o búfalo americano. A primeira grande transição de Sitting Bull de mero criança para algo maior veio por volta dos 10 anos, quando ele foi incluído na caçada anual de búfalos de sua banda Hunk Papa. Durante a caçada, o menino levou a melhor sobre um bisão menor e fez sua primeira matança com sucesso. Após a caçada, a criança Jumping Badger não reivindicou de imediato toda a carne de bisão para si. Em vez disso, ele marchou para o acampamento e dividiu a carne para que os anciãos da tribo, impossibilitados de caçar, pudessem reivindicar uma parte. Este ato de altruísmo e compaixão pelos anciãos de Sitting Bull abriu os olhos de muitos membros respeitados de sua banda e colocou o menino em um caminho para o sucesso. Após o sucesso na caça ao búfalo, o jovem Jumping Badger partiu em sua primeira busca de visão. As buscas de visão são ritos de passagem populares entre tribos nativas americanas da América do Norte. Embora todas as buscas de visão difiram nos detalhes, elas são realizadas para simbolizar a introdução de uma criança à masculinidade. Algumas tribos exigem que seus jovens passem por várias buscas de visão, enquanto outras requerem apenas uma. As buscas de visão são muitas vezes cerimônias conduzidas por um líder designado ou grupo de anciãos em uma tribo, com apoio adicional fornecido pelo restante dos membros da tribo. Essas cerimônias geralmente apresentam um local sagrado, escolhido pelos anciãos de um lugar marcado como sagrado por gerações, ou um local único, escolhido especificamente para o visionário. Nas tradições Lakota, este lugar era encontrado no topo de uma montanha, ou em um penhasco alto acima do vale. As buscas normalmente envolvem um jejum, às vezes por até 4 dias e 4 noites, onde o menino deve permanecer sozinho e focar em falar com os espíritos. Isso geralmente acontece por meio de uma série de orações, gritos ou cânticos, dependendo dos parâmetros da tribo. Enquanto o visionário lamenta ao grande espírito, ele pode ou não receber uma visão que não só lhe trará conhecimento e força, mas também unidade com o reino espiritual e consigo mesmo. As visões são frequentemente manifestadas na forma de um animal, que guia o jovem através de seus sonhos e para a presença de espíritos. Após as buscas visionárias, o sujeito retorna à sua tribo e adentra a cabana de suor que ajudou a erguer antes de escalar a montanha sagrada. Na cabana, o ancião sagrado, que atuou como o principal professor do visionário, ouve tudo sobre sua busca e então traduz seu significado. Os detalhes exatos da primeira busca visionária de Jumping Badger aos 10 anos são desconhecidos ou mantidos em segredo. Contudo, acredita-se que, nesta primeira busca, o menino teve a primeira visão de se tornar um poderoso guerreiro e liderar sua tribo para a vitória quando adulto. 14 foi a idade em que o menino que se tornou adolescente, referido como Slow, finalmente focou em seu potencial como futuro guerreiro e chefe. Liderado por seu pai, Returns Again, e seu tio, Four Horns,
Sitting Bull e um grupo de guerreiros Hunkpapa formaram uma banda de invasão para roubar cavalos de um coletivo próximo de guerreiros Crow, o rival de longa data dos Sioux. Quando os Crows souberam do ataque dos Lakota, defenderam sua posição, mas não antes de Sitting Bull deixar sua primeira marca como guerreiro em ascensão. Um dos guerreiros Crow antecipou sua abordagem, mas não conseguiu escapar do Counting Coup de Sitting Bull. Counting Coup era uma tradição guerreira de longa data entre várias tribos das planícies, incluindo os Lakota. Isso envolvia conquistar o respeito do inimigo, demonstrando bravura nas linhas de frente da batalha. Um guerreiro de um lado intimidaria o outro através de um golpe psicológico ou físico. O prestígio máximo viria a um guerreiro se o golpe fosse físico. Golpes físicos, incluindo tocar o rival com a mão, arco ou uma ferramenta conhecida como bastão Ku. Os bastões Ku eram comumente feitos de salgueiro ou chifre de alce, com uma pena em uma das pontas. Após atingir o inimigo com os referidos objetos, o guerreiro então se afastava ileso, sem ferir ou matar seu adversário. A única coisa que era necessária era o orgulho abalado do guerreiro adversário, que às vezes chegava a admitir a derrota devido ao golpe. No caso de Touro Sentado, o jovem de 14 anos atingiu seu rival Corvo e fugiu a cavalo ileso. Além disso, o Counting Coup foi testemunhado por vários guerreiros Lakota, que relataram o ocorrido ao acampamento quando retornaram para casa. Como resultado, o pai de Touro Sentado, chefe da tribo, ofereceu um banquete farto para honrar as conquistas de seu filho como guerreiro aprendiz. Finalmente, ele viu seu filho como o corajoso sucessor que sempre esperou que ele fosse. Durante o banquete, Returns Again concedeu ao seu filho mais uma mudança de nome, desta vez por uma tradição honrosa. A partir de então, o adolescente chamado Jumping Badger e Slow seriam conhecidos como Tonka e Yotake, que se traduz para búfalo que se senta em português. Para muitas tribos indígenas, incluindo os Lakota, os búfalos americanos eram considerados criaturas teimosas e destemidas, bravas, mas obstinadas. Para Returns Again e seu conselho, esses eram os significados perfeitos atribuídos a Sitting Bull. O futuro chefe de guerra seria um símbolo da resistência do búfalo. Para evitar dizer a tradução completa e correta, no entanto, os colonos encurtaram seu nome para Sitting Bull, que permaneceu como seu famoso significado por 175 anos. Junto com seu filho, Returns Again também mudou seu nome, que se traduz aproximadamente para Jumping Bull, para honrar tanto o antigo nome de seu filho e o novo nome, quanto seu status de chefe dos caçadores guerreiros. Para finalizar a grande cerimônia realizada por Jumping Bull, ele chamou seu filho para ficar ao seu lado diante dos guerreiros e anciãos da tribo. Foi neste momento que Sitting Bull recebeu uma pena de águia, destinada a ser colocada no cabelo do adolescente. Além da pena, Jumping Bull também deu ao seu filho um dos melhores cavalos da tribo, bem como um escudo fortificado com couro de búfalo endurecido. Esses três presentes eram símbolos físicos da transcendência de Sitting Bull da infância para a idade adulta, de aprendiz a líder, de um aprendiz Lakota para um guerreiro Lakota. A partir daqui, Sitting Bull seria visto como um membro respeitado da sua banda Hunkpapa. Conforme seu treinamento avançava, ele entrou na idade adulta, determinado a proteger e defender todos os seus irmãos e irmãs Lakota de quaisquer forças que surgissem em seu caminho. Na década seguinte ao golpe de contagem de Sitting Bull e sua transformação em guerreiro, ele treinou intensamente nas artes da guerra, defesa tribal e engajamento comunitário.
Por volta dos 25 anos, ou por volta de 1856, Sitting Bull assumiu mais responsabilidades em sua banda de Hunkpapa Lakota. Primeiro, ele se tornou um dos fundadores e líderes iniciais da Sociedade Guerreira Contichinza, também conhecida como Sociedade Guerreira Strongheart. Strongheart era um grupo bem conhecido de guerreiros Lakota que residiam na região atual de Standing Rock Powder River. Todos os membros da sociedade haviam jurado um código moral que impunha uma série de traços de caráter honráveis. Essas características incluíam coragem e bravura, autocontrole e altruísmo, e um compromisso incansável de cuidar dos pobres e idosos da comunidade. Havia também uma expectativa de que os membros de coração forte defendessem suas bandas e tribos de todo inimigo potencial, seja uma defesa física, emocional ou espiritual. Os guerreiros de coração forte estariam lá para fornecer o que quer que os anciãos precisassem para seu povo, sem perguntas. Uma das muitas empreitadas realizadas por Sitting Bull e sua sociedade de guerra foram inúmeros conflitos com tribos rivais, como os Crows, Flatheads, Blackfeet e Assiniboine. As razões para essas batalhas de pequena escala variavam, mas geralmente giravam em torno de disputas territoriais, desacordos sobre recursos e uma desconfiança e antipatia geral entre as facções. A cada conflito e marcha para a guerra, Sitting Bull aperfeiçoava suas habilidades de liderança. Na década de 1850, ele tinha um registro quase invicto e era considerado o melhor guerreiro de toda a tribo. Como resultado, seus anciãos o declararam chefe de guerra oficial em 1857, apesar de ter apenas 26 anos de idade. Por volta da mesma época, Touro Sentado conheceu e casou-se com sua primeira esposa, uma jovem mulher Lakota, chamada Light Hair, em inglês. Eles se casaram e tiveram um bebê em 1857, no entanto, a criança morreria poucos anos depois. A criança se juntaria à vida após a morte com sua mãe, Light Hair, que havia morrido no parto. Essa não seria a única tragédia a atingir a família de Touro Sentado. Alguns anos após a morte de sua esposa, o pai de Touro Sentado e ex-chefe de sua banda de Hunkpapa foi morto por um membro do Corvo em 1859. No entanto, suas perdas pessoais não afetaram Touro Sentado no campo de batalha. Ele continuou a lançar grandes ofensivas e defesas contra outras tribos, e logo contra as forças do Exército dos Estados Unidos. A Guerra Dakota, de 1862, foi o primeiro passo na futura relação conturbada de Touro Sentado com os Estados Unidos da América. Embora seu povo não tenha sido afetado por este grande conflito, muitos outros em terras Sioux foram. A Guerra Dakota, também conhecida como Revolta Siouxes, foi um conflito armado entre o Exército dos Estados Unidos da América e várias bandas de Sioux Santee, denominadas Dakota Oriental. Originando-se de tratados assinados em 1837, 1851 e 1858, mas nunca totalmente honrados pelos Estados Unidos, a guerra veio quando os Dakota Orientais cansaram de esperar pelos pagamentos e outros recursos prometidos que nunca chegariam. Quando um verão seco e um inverno rigoroso em 1861 levaram a uma fome generalizada e a inanição entre os mesmos povos Dakota Orientais, as tensões entre eles e o governo dos Estados Unidos da América eram insuperáveis. No verão de 1862, a água finalmente ferveu. De 17 de agosto a 22 de setembro, o chefe Little Crow dos Dakota liderou um grupo de guerreiros na e ao redor da Lower Sioux Agency para expulsar os colonos restantes. A facção Dakota saqueou cidades e fez muitos reféns, enquanto atacava e matava centenas de civis, enquanto milhares mais fugiam antes de encontrar seu fim. A guerra viu o Vale do Rio Minnesota
esvaziar tão rapidamente quanto havia enchido, devido à falta de resposta do Exército dos Estados Unidos da América por causa das crescentes preocupações com a Guerra Civil no Sul. A luta chegou ao fim a partir de 23 de setembro, quando uma facção voluntária dos Estados Unidos da América, milícias e soldados cidadãos, se uniram e derrotaram os guerreiros Dakota na Batalha de Wood Lake. Apesar do conflito inicial da revolta Dakota não ter afetado Sitting Bull e sua banda de Lakota, as consequências certamente o fizeram. Apesar de Little Crow e companhia estarem retaliando devido ao mau tratamento recebido dos Estados Unidos da América, o governo, por sua vez, não viu dessa maneira. Ao contrário, o governo viu a revolta como um insulto de todas as tribos Sioux e não queria que as mortes de colonos ficassem impunes. Como resultado, os Estados Unidos da América, o exército lançou ofensivas contra as tribos Dakota, responsáveis pela Guerra de 1862 e outras tribos Dakota e Lakota não envolvidas no conflito. Isso incluiu os touros sentados na Banda Papa em 1863. Nesse ano, Touro Sentado enfrentaria pela primeira vez adversários dos Estados Unidos. Em junho de 1863, Touro Sentado e seu grupo de guerreiros enfrentaram os Estados Unidos da América. Soldados em retaliação por algo que o chefe e os Rank Papa não tiveram nenhum papel. Touro Sentado tinha certeza, a partir daquele momento, que precisaria defender seu povo e a grande nação Sioux de ataques injustos. À medida que 1863 dava lugar a 1864, mais e mais ataques retaliatórios vinham do exército dos Estados Unidos. Um desses eventos foi a Batalha de Kildare Mountain, em julho de 1864. Começou quando o brigadeiro-general Alfred Sully e seus homens marcharam para o norte pelo rio Missouri, durante os Estados Unidos da América. Campanha para forçar os Sioux a se mudarem para o oeste do rio, em terras designadas pelo governo. Durante suas viagens ao norte de Sioux City, Iowa, e Fort Ridgely, Minnesota, 3 guerreiros Sioux rebeldes atacaram uma das brigadas do General Sully, matando um oficial e ferindo outro. Os 3 membros da tribo foram mortos e decapitados, e Sully e seus homens estavam especialmente motivados a retaliar ainda mais contra os Sioux. Batedores alertaram Sully e sua companhia sobre um acampamento Sioux próximo, nas colinas de Kildare Mountain, definindo o alvo. Os batedores estimaram que havia entre 1.500 a 1.800 tipes, preenchidos com mais de 6.000 guerreiros. Na realidade, havia apenas cerca de 1.600, pois os tipes só comportavam 1 ou 2 homens adultos. Com o cenário das Badlands de Dakota ao fundo, Sully e seus soldados se posicionaram em um vale oco cercado por colinas. As Badlands eram uma faixa de terra incrivelmente áspera, cheia de ravinas e encostas de montanhas irregulares que a maioria dos viajantes não conseguia atravessar. Contudo, isso beneficiou o exército dos Estados Unidos da América, que superava numericamente os Sioux e os surpreendeu com sua tática furtiva. Ao longo de 2 dias, as bandas Lakota e Dakota perceberam que não eram páreo e não conseguiam penetrar na brigada. Algumas bandas ficaram na defensiva, enquanto mulheres e crianças do acampamento conseguiam escapar. Entretanto, mesmo atacando sistematicamente as forças do exército pelos flancos, eles não conseguiram causar muitos danos. Sitting Bull ajudou a organizar esforços do lado Rank Papa, mas nem mesmo o chefe de guerra conseguiu superar os Estados Unidos ou o General Sully. Ele estava entre os defensores da maioria da tribo durante a fuga e sabia que havia tempestades muito maiores por vir. O verão continuou, e o conflito no acidentado território Dakota não cessou. A Batalha das Badlands foi um desses eventos que viu Sitting Bull e algumas outras bandas Lakota tentando desviar o General Sully e sua brigada, mas, novamente, eles não tiveram sucesso.
Em setembro de 1864, Sitting Bull foi baleado durante um ataque a uma caravana perto de Marmouth, Dakota do Norte. A bala atingiu a parte inferior das costas, perto do quadril esquerdo, atravessando para o outro lado. A lesão não foi grave, e Sitting Bull voltou à guerra meses depois, em 1865. Ele atacou primeiro o exército dos Estados Unidos da América em seu novo posto avançado, Fort Rice. Fort Rice foi construído em 1864 para alojar tropas militares no que ainda era visto como território Dakota. Sitting Bull e os Sioux sabiam que isso violava deliberadamente o Tratado de Fort Laramie de 1851, que concedia a terra às suas nações soberanas, incluindo os Sioux. Em 1865, após uma temporada de inverno rigorosa, que resultou na morte de cerca de 75 homens da companhia devido a um surto de escorbuto, Sitting Bull liderou um cerco ao recém-descoberto Fort Rice. Ele e seus guerreiros roubaram comida e gado, visando forçar os Estados Unidos da América, exército a abandonar o posto e devolver as terras aos Sioux. Nada disso jamais aconteceu, e Sitting Bull persistiu. No rescaldo, ele não desistiu e continuou liderando mais grupos de invasão em fortalezas por todo o território de Dakota. Esses cercos acabaram apoiando Red Cloud, levando aos conflitos posteriormente conhecidos como Guerra de Red Cloud. Red Cloud era um chefe de guerra para os Oglala Lakota, um dos 7 conselhos que formavam a nação Sioux. Red Cloud era um fervoroso defensor da soberania dele e de seu povo no Powder River Country do atual Montana e Wyoming. Red Cloud afirmava inflexivelmente que a região pertencia a ele, seu povo, e também aos Cheyenne do Norte e Arapaho. As tribos rivais Crow também reivindicaram a terra, mas cooperaram com o exército dos Estados Unidos por considerarem ser do seu maior interesse de segurança. O Powder River Country também estava bem no meio de uma rota de migração popular entre o Forte Laramie da trilha do Oregon e os campos de ouro de Montana, que estavam causando um boom nos assentamentos ao longo dos anos 1860. Com essas partes migratórias, veio uma diminuição de recursos e terras férteis para aqueles que já viviam na região, os Lakota, os Cheyenne e os Arapaho. Red Cloud não podia ficar parado enquanto seu povo sofria e passava fome nas mãos de colonos indesejados. Ciente de que o governo dos Estados Unidos da América não ajudaria, ele liderou uma guerra de 2 anos para tentar sufocar a invasão de qualquer maneira. Sitting Bull estava ansioso para ajudar, ciente de que logo os Hunkpapas seriam afetados, assim como os Oglala. Aplicando o conhecimento adquirido em batalhas e escaramuças nas Badlands de Dakota, Sitting Bull realizou ataques vitoriosos aos fortes Stevenson e Beaufort, entre outros, de 1865 a 1868. Naqueles 3 anos, Sitting Bull se tornou conhecido em todas as 7 fogueiras do Conselho e na nação Sioux em geral. Embora as tribos fossem muito descentralizadas, muitos afirmam que foi aqui que o Tanka Yotake foi confirmado como o primeiro chefe principal Lakota Sioux na história da tribo. No entanto, deve-se notar que isso é de grande debate entre os historiadores, pois a cultura Lakota por séculos exigiu que anciãos específicos de cada banda tomassem decisões de guerra, em vez de um único sujeito governar toda a nação. No entanto, seja em título ou em espírito, Touro Sentado tornou-se o rosto da tribo Lakota, devido ao seu sucesso triunfante em apoiar a Guerra de Nuvem Vermelha e defender as terras soberanas para seu povo contra os Estados Unidos. Somente logo depois começariam os conflitos mais graves. Ao término da Guerra de Nuvem Vermelha, os Estados Unidos buscavam impedir novas ofensivas dos Oglala e outras tribos Lakota.
Eles já estavam fartos do conflito e se reuniram com Nuvem Vermelha e outros líderes Lakota em uma conferência de paz em Fort Laramie, em 1868. O tratado afirmava que os Estados Unidos da América desocupariam 2 fortes localizados no país do Rio Powder, chamados Fort Phil Kearny e Fort C. os EVF. Smith em troca de um cessar-fogo. As tribos também seriam obrigadas a se mudar para a Grande Reserva Sioux, terra que o governo prometeu deixar em paz pelos Estados Unidos da América. Interesses. As bandas Lakota e Dakota se uniram e enviaram anciãos para o Forte Laramie para assinar o tratado vigente. Sitting Bull foi um dos poucos líderes Lakota que não compareceu à conferência, nem mostrou qualquer apoio ao tratado. Ele temia que fosse só mais uma promessa vazia dos Estados Unidos da América, governo, e que as terras logo seriam disputadas novamente. Sitting Bull continuou liderando cercos em postos militares e grupos migratórios que atravessavam o território de Lakota e Dakota durante a transição das décadas de 1860 para 1870. Em 1871, Sitting Bull fez um de seus movimentos mais impactantes como chefe de guerra da tribo Hunkpapa. Quando a equipe de pesquisa da Northern Pacific Railway chegou às terras de Lakota, Dakota e Nakota para planejar a construção de uma ferrovia em terras soberanas, Sitting Bull não aceitou isso. Eles repeliram os agrimensores não só em 1871, mas também em 1872, mesmo quando retornaram com apoio militar. 1873 viu um grande aumento nos reforços para a Northern Pacific Railway, mas isso não importava. Sitting Bull estava determinado a manter suas terras ancestrais livres de ferrovias. Após o pânico de 1873, que levou várias empresas à falência, os territórios Sioux foram mantidos livres. Isso é, até 1874, quando se rumorejou que ouro havia sido descoberto nas Black Hills do território Dakota. Para confirmar o boato, os Estados Unidos da América, o governo enviou o tenente-coronel George Armstrong Custer para a atual Bismarck para procurar provas de tal ouro. Sua expedição militar chegou às Black Hills naquele verão. E em 2 de agosto, os prospectores designados para o grupo confirmaram que o ouro estava à espera de descoberta no território de Dakota. Rapidamente, a notícia se espalhou pelo país, e as pessoas famintas por fortuna e riquezas ansiavam por fazer seu caminho até as Black Hills. O problema, porém, era a desaprovação dos Lakota e Dakota quanto à infiltração de grupos migratórios e acampamentos de mineração em suas terras. Os Estados Unidos conheciam o direito do esgoto. Em 1874, eles temiam desafiar o Tratado de Fort Laramie, que tornou as Black Hills proibidas para os colonos brancos. No entanto, até 1875, pelo menos 1.000 mineiros e prospectores combinados haviam se estabelecido nas colinas do território Dakota, aumentando as tensões entre os Sioux e o governo. Os principais Estados Unidos da América pensaram que poderiam apenas comprar sua saída de complicações futuras. Tentaram comprar faixas de terra ao longo das Black Hills. Após a rápida negação dos pedidos, eles buscaram um acordo de arrendamento para minerar ouro. Novamente, suas ofertas foram negadas pelos frustrados Lakota e Dakota, cuja raiva e impaciência com os Estados Unidos aumentavam a cada dia. Enquanto isso, Sitting Bull continuou a saquear novos assentamentos e acampamentos que surgiam nas terras Hunkpapa e em seus territórios vizinhos. Ele não pararia por nada para defender a terra, mesmo que tantas outras bandas já tivessem se mudado para a reserva. Alarmados com esses eventos e sem mais negociações, os Estados Unidos fizeram seu próximo movimento, colocando seus adversários indígenas em xeque-mate. Em novembro de 1875, eles disseram às bandas Sioux restantes que qualquer membro que não tivesse se mudado para a Grande Reserva Sioux nos próximos 3 meses seria rotulado como hostil. Com a certificação de hostis,
deu aos Estados Unidos da América base legal para atacar sem repercussões. Claro, Sitting Bull não se sentiu ameaçado por essa manobra e recusou-se a se render de má fé. Em vez disso, ele fortaleceu sua banda de Lakota com todos e quaisquer guerreiros prontos para apoiar sua missão de defender a terra. Ao estabelecer acampamentos isolados nas grandes planícies, Sitting Bull e seu grupo de guerreiros logo se tornaram o ponto de encontro para outras tribos compartilharem seu desgosto com as transgressões dos Estados Unidos da América. Governo. Os Cheyenne do Norte e os Arapaho foram severamente impactados por movimentos migratórios e forçados por facções militares, e rapidamente se aliaram a Sitting Bull e seus seguidores crescentes. Durante o isolamento, Sitting Bull enviava espiões disfarçados para a grande reserva Sioux e outros pequenos acampamentos nas planícies. Aqui, os espiões buscavam guerreiros e outros simpatizantes para se unirem a Sitting Bull no que ele depois chamou de Acampamento da Unidade. Alguns líderes Lakota e Dakota dependiam das agências indígenas e da vida na reserva para sobreviver ao rigoroso inverno, mas só passavam o tempo necessário antes de voltar para as planícies, onde Sitting Bull os recebia de volta. Na época, Sitting Bull ficou conhecido não só pelas façanhas de guerra, mas também pelo domínio da medicina Lakota. Ele estava tão conectado ao grande espírito e à natureza quanto qualquer Sioux, sendo respeitado por seu profundo conhecimento. Um ato de reivindicação foi para uma banda de Cheyenne do Norte, liderada pelo guerreiro Perna de Madeira. O coronel Joseph Reynolds quase exterminou seu povo ao atacar de surpresa os Cheyenne e queimar seu suprimento de comida de inverno. Touro Sentado acolheu a banda de Cheyenne do Norte, que via o acampamento unificado como o maior símbolo de segurança em números. Na primavera de 1876, a fraternidade de Touro Sentado de ambas as famílias e guerreiros inspirados alcançou mais de 10.000 membros. Formou uma reputação de segurança para a contínua diáspora das tribos das grandes planícies. E apesar do contínuo ataque dos Estados Unidos aos hostis, como eles os chamavam, os indígenas unificados não cairiam sem uma luta. A primeira das grandes vitórias no novo objetivo de Touro Sentado veio na Batalha de Rosebud. Justo antes da batalha, Touro Sentado realizou o ritual cerimonioso chamado Dança do Sol. A Dança do Sol é uma declaração religiosa na qual o performer realiza altos sacrifícios corporais, antes de perderem a consciência e entrarem em transe, no qual grandes visões serão impostas a eles. Sitting Bull cortou 100 pedaços de carne de seus braços para cumprir o alto sacrifício, enquanto entrava em transe. Durante este transe, Sitting Bull teve uma visão dos Estados Unidos da América. Soldados caindo do céu, como gafanhotos, eles disseram. Depois do Sundance, Sitting Bull relatou sua visão aos anciãos de diversas bandas. Muitos dos outros acreditavam que essa era uma visão da derrota do homem branco e da queda da presença militar dos Estados Unidos nas terras Sioux. Inspirado novamente, o chefe Crazy Horse, dos Oglala Lakota, levou 500 guerreiros para a batalha em 17 de junho de 1876. Ali estava a grande coluna do general George Crook, de vários cavaleiros, postados no país do Rio Powder desde maio. Sem aviso, Crazy Horse e companhia lançaram mais um ataque surpresa, forçando Crook e seus homens a se renderem ao longo do riacho Rosebud. Após a vitória, Crazy Horse e seus seguidores acamparam ao longo do rio Greasy Grass, também conhecido como Rio Little Bighorn. Aqui, as grandes guerras Sioux e o combate entre as tribos das planícies e o exército dos Estados Unidos da América atingiriam seu auge. Uma semana depois, batedores sob comando do coronel Custer descobriram e reportaram o acampamento à cavalaria. O que eles não perceberam foi que mais 3.000 guerreiros se juntaram a Cavalo Louco em Little Bighorn
e estavam cautelosos de um ataque iminente graças à profecia de Touro Sentado. Embora Touro Sentado não estivesse presente na batalha de Little Big Horn, a estratégia míope do Coronel Custer foi suficiente para os Lakota marcharem vitoriosos novamente. Na manhã de 25 de junho de 1876, o Coronel Custer dividiu sua cavalaria em 3 batalhões após ser informado que os guerreiros Lakota avistaram a trilha deixada pelos batedores que descobriram seu acampamento. Custer ordenou um ataque imediato, visando pegar o inimigo desprevenido. As bandas de guerreiros no rio Little Big Horn, porém, estavam bem equipadas para enfrentar o ataque iminente. E, com a cavalaria dividida em 3 facções, isso facilitou ainda mais para Crazy Horse e seus homens derrubarem sistematicamente cada batalhão. A batalha terminou no dia seguinte, e muitos dos Lakota celebraram a vitória como resultado da visão profética de Sitting Bull. Contudo, ele e o povo não puderam se deleitar na glória por muito tempo, pois seu modo de vida declinou drasticamente desde então. Após a derrota em Little Big Horn, os Estados Unidos da América reforçaram as tropas nas Black Hills e no território de Dakota. Milhares de cavaleiros foram postados nas grandes planícies, com a esperança de expulsar os remanescentes chefes de guerra e guerreiros companheiros que defendiam a terra. Um a um, os chefes das várias tribos foram forçados a se render a uma reserva ou presos pelo governo federal. Sitting Bull evitou a captura e, em maio de 1877, liderou um pequeno grupo de seguidores leais para o território noroeste do Canadá. Por 4 anos, Sitting Bull permaneceu no exílio no Canadá. O distinto General Alfred Terry até se aventurou no Canadá com um apelo para a rendição pacífica de Sitting Bull. Ele ofereceu ao chefe Sitting Bull um perdão, desde que prometesse retornar à grande reserva Sioux. Mesmo com a chance de voltar aos Estados Unidos da América como um homem livre, Sitting Bull não viu liberdade na oferta. Ele ordenou ao General Terry que saísse, e em vez disso, criou um vínculo com James Walsh, comandante da Polícia Montada do Noroeste. Walsh era simpático a Sitting Bull e sua família, oferecendo-lhes proteção como faria a qualquer outro habitante do território. Ele protegeu os Lakota deslocados e os manteve a salvo de agentes desonestos enviados pelos Estados Unidos da América. Isso também elevou as tensões entre os governos dos Estados Unidos da América e do Canadá, mas nenhum dos lados determinou um curso de ação adequado. Isso permitiu que Sitting Bull se encontrasse com Crowfoot. Crowfoot era um ancião da nação Blackfeet, uma tribo que já foi considerada inimiga forte e resistente dos Sioux e dos Cheyenne. Sitting Bull queria negociar a paz entre os dois, à medida que as relações no resto da América do Norte azedavam. Crowfoot sentiu que a paz beneficiava a todos e concordou de bom grado. Mesmo com as ofertas de paz e anistia da polícia montada, Sitting Bull e seu povo não conseguiriam sobreviver no Canadá indefinidamente. Com a redução dos bisões, o suprimento de alimentos dos Lakota tornou-se insuficiente para sustentar toda a tribo. Com cerca de 180 pessoas famintas e cansadas para cuidar, Sitting Bull percebeu que o exílio já não era mais uma opção para eles. Em julho de 1881, ele e seu filho voltaram aos Estados Unidos da América e ao Forte Belfort do território Dakota. Foi para o oficial comandante do forte, Major David H. Brotherton, que Sitting Bull e seu filho entregaram seus rifles, ao que Sitting Bull proclamou: "Eu quero que seja lembrado que eu fui o último homem da minha tribo a entregar meu rifle." O primeiro ato de Sitting Bull como chefe de guerra rendido foi esperar por quaisquer retardatários que o seguiram do Canadá. O atraso durou 2 semanas antes de Sitting Bull e os seguidores que voltaram com ele serem transportados para o Forte Yates.
O Forte Yates ficava na fronteira entre os atuais Dakota do Norte e Dakota do Sul. Também aconteceu de ser o posto militar mais próximo da agência Standing Rock, uma reserva para várias bandas de tribos Lakota, incluindo os Hunkpapa. Houve também um dos primeiros atos de desafio pelos Estados Unidos da América sobre as vontades de Touro Sentado. Ele perguntou se ele e sua banda de 180 poderiam ter passagem segura entre a reserva e o Canadá sempre que desejassem viajar. Touro Sentado também indagou sobre a possibilidade de serem realocados em uma nova reserva próxima ao Rio Pequeno Missouri, junto às Montanhas Negras. Os pedidos foram prontamente negados. Logo após chegar a Standing Rock, Touro Sentado e seus 195 membros foram vistos como ameaças para os demais indígenas realocados. E não como se Touro Sentado fosse uma ameaça para machucá-los, mas sim, Touro Sentado era para recrutá-los para uma possível rebelião contra a agência. Devido à crescente paranoia, Touro Sentado e 172 de seus homens foram transferidos novamente, desta vez para o Forte Randall, mais abaixo no rio Missouri. Foi aqui, ao longo da fronteira sul do atual Dakota do Sul, que o grupo foi mantido por quase 2 anos como prisioneiros de guerra. Após a sentença de 20 meses ser retirada e Touro Sentado e seus seguidores não serem mais considerados ameaças iminentes, eles foram autorizados a retornar para Standing Rock em 1883. O retorno a Standing Rock não foi um acontecimento positivo para Touro Sentado. Enquanto muitos Lakota e outras bandas de Sioux saudaram sua chegada, os agentes dos Estados Unidos da América trabalhando na reserva não. James McLaughlin era um desses agentes. Ele e alguns outros agentes de serviço se empenharam para que Sitting Bull fosse negado qualquer humildade ou respeito, forçando-o a trabalhar em trabalho manual nos campos e a reter privilégios especiais do chefe. Sitting Bull, porém, se manteve firme e não permitiu que as más condições impactassem sua defesa pela nação Sioux. Quando um grupo de senadores de Washington, Distrito de Colômbia, chegou a Standing Rock para negociar pedaços de terra na reserva para serem vendidos como parcelas para novos colonos, Sitting Bull foi o primeiro a negar qualquer um desses planos. Apesar da vida árdua e desconfortável em Standing Rock, Sitting Bull teve diversas chances de sair da reserva e vivenciar a vida em outros locais. Claro, isso veio à custa de sua dignidade, pois era parte da exposição de Alvarin Allen sobre a vida na fronteira, onde Sitting Bull era apenas uma atração. Um fascinante pedaço da lenda do Velho Oeste, que evoluiu da participação de Sitting Bull na vida de showman, foi sua amizade com a lendária pistoleira Annie Oakley. Durante uma das turnês de Allen pelo Minnesota, Annie Oakley também estava na cidade, mostrando suas habilidades de tiro ao alvo e bravura geral com prática de tiro. Relatos sugerem que Sitting Bull ficou extremamente impressionado com as habilidades de pistoleira dela durante sua performance. De acordo com relatos, Sitting Bull fez questão de não apenas conhecer a senhorita Oakley, mas também de pagar um bom dinheiro por uma foto e autógrafo. Annie Oakley sentiu-se honrada em estar na presença de Sitting Bull e aceitou com prazer. Com o tempo juntos se esgotando, Sitting Bull teria manifestado o desejo de adotar Annie Oakley simbolicamente. Dizem que ele a chamava de Pequena Tiro Certo, e contou a várias pessoas sua crença de que as habilidades dela eram dons sobrenaturais concedidos pelos espíritos acima. No ano seguinte, em 1885, Sitting Bull teve outra chance de sair de Standing Rock e se juntar a outro show itinerante. Desta vez, foi sob a tutela do extravagante espetáculo ocidental de William Cody, o Wild West de Buffalo Bill. Por cerca de $50 semanais, Sitting Bull foi instruído a cavalgar pela arena que Buffalo Bill havia organizado para o show diário. Ele daria uma volta a cavalo antes de vender fotos autografadas para quem estivesse disposto a pagar.
Como seu trabalho anterior no show business, há muito debate sobre as atitudes exatas de Sitting Bull em relação à sua nova vida na fronteira. Muitos historiadores afirmam que Sitting Bull era amigável com o homem branco, fascinado pelo estilo de vida dos Estados Unidos da América, cidadãos, e ansioso para aprender mais sobre a sociedade. Porém, outros historiadores discordam dessa versão. Esses relatórios indicam que Sitting Bull estava descontente com a vida no Oeste, apático em relação aos colonos que ele via como uma extensão do governo, invasores da terra dele e de sua família. Uma história conta que, antes de um show do Velho Oeste, comemorando a conclusão da Ferrovia do Pacífico Norte, Sitting Bull amaldiçoou toda a plateia, que incluía o presidente Ulysses Grant, em sua língua nativa, Lakota. Outra grande parte dos relatórios retratava Sitting Bull como tendo enorme pena de muitas dessas pessoas lutando na fronteira. Diziam que ele frequentemente se mostrava simpático aos sem-teto e moradores de rua das cidades dos Estados Unidos da América que visitava. Boa parte do dinheiro que ele ganhava com shows e venda de fotos ia para os famintos e menos afortunados, dos quais não conseguia se afastar. No geral, isso deprimiu Sitting Bull até o âmago. E após apenas 4 meses de experiência com o show de Buffalo Bill, ele retornou a Standing Rock, incapaz de enfrentar mais das mesmas dificuldades sofridas por outros. De volta à reserva, Sitting Bull mudou-se para uma pequena cabana próxima ao Rio Grande, perto de seu suposto local de nascimento. Embora Sitting Bull estivesse presente fisicamente, ele se recusou a abandonar suas tradições Lakota para agradar à agência que o vigiava de perto. Por exemplo, ele manteve seu casamento com 2 esposas e se recusou a se converter ao cristianismo. James McLaughlin, o agente indígena, refutou relatos de que Sitting Bull havia se convertido ao catolicismo e sido batizado. Na verdade, ele só enviou seus filhos para uma escola cristã na reserva para que aprendessem a ler e escrever. Apesar de seu pessimismo sobre o estilo de vida americano, ele sabia que as futuras gerações Lakota precisariam de habilidades de alfabetização para prosperar no novo mundo. Quando não enfrentava a Bureau of Indian Affairs, Sitting Bull ainda se envolvia intensamente com assuntos tribais e ativismo para os Lakota. Ele frequentemente falava com os outros anciãos sobre se manterem firmes quando se tratava de ceder terras. Ele também ensinava aos jovens sobre a importância de se manterem fiéis à cultura Lakota. Sitting Bull lembrava aos jovens que deveriam se conformar apenas com os aspectos úteis da cultura branca para eles. Ele afirmou que nem todos os presentes ou ensinamentos tinham motivações genuínas. Por volta de 1888 e entrando em 1889, cada vez mais agentes do governo chegavam a Standing Rock para tentar comprar mais terras do Sioux para expandir o assentamento branco no território. O governo federal queria dividir a reserva em 6 blocos de reserva, uma premissa que Sitting Bull rejeitou veementemente. Para evitar a resistência de Sitting Bull, os agentes federais encontraram um grupo de chefes considerados mais persuadíveis pelos Estados Unidos da América, ofertas. Após os chefes nomeados concordarem com a distribuição de terras do governo, a reserva foi novamente reduzida e repartida entre os líderes tribais. Um dos nomes que foi deixado de fora dessa lista: Touro Sentado. Apesar de toda a politicagem e logística duvidosa, Touro Sentado permaneceu fiel aos seus companheiros Lakota e respeitou os desejos de sua tribo, mesmo que pessoalmente discordasse de seu avanço. Essa foi uma atitude que ele levou consigo no ano seguinte, em 1890, quando o movimento da Dança dos Fantasmas ganhava apoio em toda a Grande Planície e na reserva de Standing Rock. Naquele outono, Urso Chutador, membro de uma tribo Lakota vizinha, visitou o ex-chefe de guerra para informá-lo sobre o crescente movimento chamado Dança dos Fantasmas, que se aproximava de Standing Rock. A Dança dos Fantasmas iniciou-se com o Avoca,
Um Paiute que promoveu um novo movimento religioso prevendo o retorno dos nativos mortos e o ressurgimento dos bisões nas grandes planícies. O movimento recebeu seu nome porque convocava os membros da tribo a dançar e chorar para os espíritos para que seus entes queridos falecidos retornassem à terra. Relatórios indicam que a dança dos fantasmas visava expulsar os brancos da terra para retorná-la ao seu estado pré-colonizado. Sitting Bull não reagiu muito ao saber da notícia, desconfiado de tal movimento. No entanto, ele não quis desencorajar aqueles inspirados pela dança dos espíritos, permitindo a participação de quem desejasse. Embora Touro Sentado não estivesse envolvido com o movimento, rumores da dança dos espíritos se espalharam nos assentamentos brancos próximos a Standing Rock e em toda a fronteira. Muitos acreditavam que a dança dos espíritos era um chamado para a guerra, podendo gerar mais conflitos e derramamento de sangue se as tribos fossem autorizadas a prosseguir com ela. Não apenas isso, mas James McLaughlin e seus colegas agentes indígenas em Standing Rock acreditavam que Touro Sentado se juntaria ao movimento de qualquer maneira. Eles não se importavam com a falta de interesse dele nos ensinamentos religiosos e foram para a prisão mesmo assim. Na manhã de 15 de dezembro de 1890, o Bureau de Assuntos Indígenas enviou cerca de 43 policiais da tribo Lakota para prender Touro Sentado e forçá-lo a acabar com a dança dos fantasmas. Eles achavam que seu status nos Sioux bastava para acabar com o movimento. No entanto, durante a tentativa de prisão, Touro Sentado resistiu, não estando disposto a ir pacificamente. Ele afirmou que não havia motivos para sua prisão e não se entregou. Quando o tenente Henry Bullhead, o oficial que o prendeu, afirmou que precisava apenas visitar o agente de assuntos indígenas, Touro Sentado ainda se recusou. Nesse ponto, o barulho era tanto que outros membros da tribo Lakota estavam do lado de fora e se aproximando do local. Quando viram força adicional sendo usada para tentar colocar Touro Sentado no cavalo da Bureau of Indian Affairs, o caos se instalou. Na confusão, Touro Sentado foi atingido uma vez no peito, e outra bala fatal o atingiu na cabeça por um oficial chamado Tomahawk Vermelho. Tanto a polícia da agência quanto os apoiadores Lakota sofreram 8 baixas, incluindo o grande chefe dos Hunkpapa, Touro Sentado, e seu filho, Crowfoot. Ele faleceu entre 12:00 e 1:00 mais tarde naquele dia. Após ser declarado morto, o corpo de Sitting Bull foi levado ao Forte Yates, no território Dakota, e sepultado em um caixão. 63 anos depois, os descendentes do chefe de guerra transferiram seus restos para Mobridge, Dakota do Sul, mais perto de seu local de nascimento. A morte injusta de Sitting Bull foi lamentada pelos Lakota, Sioux e todas as nações indígenas por anos após seu enterro. Foi uma das muitas causas para o massacre de Wounded Knee, que ocorreria apenas 2 semanas após o tiroteio, bem como inúmeros outros atos de protesto dos nativos contra o governo dos Estados Unidos. Hoje em dia, Sitting Bull é altamente considerado como um dos maiores chefes, guerreiros e professores de toda a história americana. Ele ainda é admirado por sua paixão incansável, poder e preparação, e seu povo nunca esquecerá o ativismo que ele lançou para proteger as terras de sua tribo e lutar contra a invasão dos Estados Unidos da América. Governo. Ele era lento para comprometer-se e rápido para defender seus valores. Seus princípios não podem ser abalados, e sua liderança, tanto no campo de batalha quanto em casa, não tem igual. Ele era um guerreiro corajoso, um estrategista talentoso e um líder aspirante. Sitting Bull também era um sábio professor, um curandeiro de confiança e habilidoso nas artes. Ele tinha uma bela voz de cantor e empatia pelos outros, desde que o respeito fosse mútuo. Suas orações e dedicação religiosa ajudaram a guiar sua nação para prosperar enquanto puderam, até que a luz se apagou e a conformidade não era mais uma opção, mas simplesmente seu destino.
O país e o mundo em geral sempre se lembrarão de Tatanka Iotaque por suas contribuições para o modo de vida Lakota, mas também para a história da fronteira americana. Não seria o que é hoje sem Sitting Bull, para melhor ou para pior. Tudo o que podemos fazer é agradecer que sua história possa ser compartilhada e que ela perdure na história para infinitas gerações ouvirem. Esta é a história de Buffalo Who Sits Down. Esta é a história de Tatanka Iotaque.